Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Irmãos, a paz do Senhor, estamos com o nosso programa, o seu programa Novo Alvorecer, e para nós é uma satisfação muito grande ter a sua companhia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a rebelião de Absalão. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Pois bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a rebelião de Absalão. O textual dessa lição está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A nossa leitura bíblica em classe está também no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18. Mais uma vez estamos aqui, professor Joás, muito bem-vindo ao nosso programa. Amém. Vamos estudar essa lição que é uma continuidade da lição anterior, que fala sobre as consequências do pecado de Davi. Essa é uma das consequências trágicas desse pecado de Davi. Então nós vamos discorrer esse assunto junto com os nossos queridos os nossos queridos ouvintes, né, que sempre estão com a gente nesse programa. Pois bem, introdução. Nessa lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Amnon, que foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Absalão era oportunista, perspicaz. Valendo-se de uma beleza física e carisma comum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Interessante, professor, que a gente vê essa saga de Absalão, né? Já começou lá com a desculpa de ter se condoído com a sua irmã e cometeu aquele assassinato, e agora já vai tentando tomar o trono do pai também. O que é a consequência de um pecado, né? E interessante o termo que é usado aí, né? A síndrome do poder. Né? Ele não era só rebelde, assim, de resistir à autoridade do pai, né? Uhum. Ele tinha essa fome, essa sede pelo poder desde muito jovem, né? Você vê os 4 primeiros versos aí da nossa leitura bíblica, né? Está lá em 2 Samuel 15, você vê que ele, muito jovem ainda, né, ele suspirava, quem me dera ser juiz na terra, né, e todos os homens virem a mim para resolver suas causas e tal, né? Então ele agia nesse sentido, né, de conquistar a confiança das pessoas, né, muito por essa fome de poder. Isso levou a essa rebeldia toda, né? A verdade, a sagacidade de Absalão mostrou definitivamente isso que você acabou de falar. Ele não almejava simplesmente as pessoas que estavam ali. Na verdade, ele queria usurpar elas através do poder. Isso. E ele precisava do povo para chegar ao poder. Então ele foi aonde? Nas falhas do seu pai. Ele agiu exatamente nas lacunas de governo que Davi deixou. Então ele foi nessas lacunas e conseguiu conquistar o coração do povo e criou uma revolta muito grande em Israel. Não existe governo perfeito, né, Não. por enquanto. Então aonde tinha uma brecha, uma falha, ele foi lá e trabalhou no erro, né? Conquistou aquelas pessoas ali, né? Interessante que isso é uma política usada até hoje, né? Quando a gente vê a concorrência de mercado, infelizmente uma concorrência desleal, em alguns casos, né? A concorrência sempre é sadia, é muito bom, mas em alguns pontos, geralmente as concorrências nascem da deficiência de mercado. Existem analistas e vai trabalhando dessa forma até conseguir ver uma deficiência e atua naquilo ali. Vai de análise de mercado até a espionagem, espionagem industrial. Isso acontece em tudo, né? Em tudo. Se tratando de Absalão, um dos filhos do rei Davi, e um filho que, assim, infelizmente teve uma adolescência, uma juventude conturbada.
Isso causou nele uma revolta, né, ao ponto dele cometer alguns atrocídios, na verdade, uma atrocidade no seu meio, e trouxe um prejuízo muito grande, não só a ele, mas também à família real e a toda a nação de Israel. Isso. É o que nós vamos estudar. Pois bem, nós vamos falar então quem era Absalão. Olha bem, quem era Absalão? Ponto 1 aí, nós vamos destacar a descrição. O ponto 2, em quem consistia a causa da revolta de Absalão. E depois nós vamos tratar no capítulo 2 aí de alguns outros pontos. Nesses dois é a descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Ionã, Aminon, o primogênito, segundo Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos, a sua aparência física, que era sem defeito. Então nós vemos aí, outro detalhe também, que Absalão era o filho predileto de Davi. Era um jovem bonito, né, os cabelos longos, de uma beleza incomparável, e a Bíblia descreve que não tinha defeito, de aparência física, né? A gente nem sabe por que essa predileção, né, de Davi por Absalão, né? O texto omite isso um pouco, mas talvez fosse até por isso, né? Tinha um destaque, né? Tinha um capital estético, né? Nas palavras aí do sociólogo Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, ele usava um capital bem diferente do que a gente conhece, né? E ele falava disso, capital estético, né? Então, as palavras aí, uma figura de linguagem, né? Sem defeito, né? Ele não tinha defeito. Quando a Bíblia usa esse tipo de linguagem, o contexto daquela época era alguém que não tinha nenhuma mancha na pele, alguém que não mancava, alguém que não tinha nenhum mal, assim, cegueira e coisa do tipo. Não é que era uma pessoa perfeita, né? Sim. É uma figura de linguagem, né? Sim. É bom tinha lembrar, defeitos, mas não aparentes. É bom lembrar isso aí, porque senão a gente vai falar que ele é perfeito. Não existe homem perfeito nenhum. Nós estamos falando aqui vamos falar assim, de uma estrutura física. Né? Uma figura de linguagem. Então Absalão era esse camarada, era o predileto de Davi, o filho do coração, né? E a Bíblia não nos dá detalhes sobre isso, mas tudo indica que pela criação ele não foi assim tão bem criado ao ponto que ele desejou o trono do próprio pai. O fato da Bíblia citar, isso é destacado aqui, né? O fato da Bíblia citar todas essas qualidades só no âmbito físico, né? Todas as qualidades que são ditas sobre Absalão são qualidades físicas. Você não vê nada de caráter moral e ético e espiritual ali, né? É só qualidade física. O cara era o bonitão, tinha um cabelo top, né? Tinha uma aparência top, mas você não vê nada da moral dele. Era um sujeito com uma ética, né, acima da média, era um sujeito com uma moral acima da... Não fala nada do caráter dele, né? Deixa eu só reforçar uma coisa aqui. Na verdade é lembrar, né? Quando a gente olha em Lucas capítulo 15, né, que é considerado pelos estudiosos aí o capítulo dos achados e perdidos, primeiro a gente vê a parábola da dracma, depois a parábola da ovelha perdida, depois a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas em Lucas 15. A parábola do filho pródigo, quando ele deseja a herança dele, ele está desejando a morte do pai. Porque só se reparte uma herança, isso é lá da lei, só se reparte uma herança quando o pai morre. Então quando ele fala assim, pai, eu quero a minha parte, ele está desejando a morte do pai. Nós podemos até falar quase que de uma mesma forma que o desejo de Absalão em pegar o trono do pai, ele estava desejando quase que a morte de Davi. Aí a gente observa a característica do coração de Absalão, o tanto que ele era mau. E a gente vê pelo texto que isso se desenvolveu no coração dele por 40 anos, no mínimo. Né? Verdade. No mínimo 40 anos ele foi desenvolvendo isso, esse desejo de assumir o trono, essa fome. Talvez pelo distanciamento do próprio pai, né? A gente não sabe, assim, tem características, tem pontos comuns. Davi foi muito omisso como pai, né? A gente vai ver isso aí. Né? Verdade. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Aí nós vamos entrar no que nós estamos falando aqui. Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família, devido às suas falhas.
Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. O retorno de Absalão, por parte da estratégia de Joabe, não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargor de coração para com o pai. Então, assim, nada justifica isso aí, mas é o que a Bíblia fala, um abismo vai chamando outro abismo, um problema vai acarretando outro problema, desde que ele não seja resolvido. E foi o que aconteceu com Absalão. Como é que pode, né? Você vê nisso tudo aí, nesse cenário todo, a própria omissão de Davi como pai, né? Aminon estupra sua irmã, né? Meia-irmã, né? Irmã de Absalão. E Davi faz o quê? Nada, né? Não fala nada com Absalão, nem com Aminon, nem com ninguém. Ele deixa a situação, né, do jeito que está, correr solta. Ele pensa que o tempo vai resolver a situação. Ele tinha que exercer a autoridade de pai, né, e chamar Aminon no canto, né, e exercer a autoridade, né. Ele não fez isso. Aí gerou uma revolta maior ainda no irmão que perdeu a irmã, né, que teve a irmã... Foi envergonhado, teve né? a irmã envergonhada, né. Aí ele vai e comete um assassinato, né, mata o próprio irmão. Para quem tem fome de poder e já está há 40 anos mastigando isso, né, Aminon estava na linha de sucessão antes dele. Então veio bem a calhar, né? Talvez foi muito oportunista. Talvez a situação com a irmã foi uma ponte, né? Foi uma desculpa, o álibi que ele precisava para matar o sucessor direto, né? Foi uma justificativa que ele achou, né? Vou eliminar esse problema logo, senão daqui a pouco, além de ter feito isso aí, vai assumir o trono e eu fico para trás. E como foi com Aminon, né? Ele fez isso, matou o irmão e Davi não disse nada, não fez nada, não aconteceu nada. Né? Ainda ficou 2 anos sem falar com o filho, né? Que trouxe mais revolta. Você vê omissão de Davi, omissão de Davi, omissão de Davi. E a coisa vai só piorando. E nós vamos ver durante a lição o tanto que isso foi prejudicial a Davi, à família real e até mesmo ao povo de Israel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer e queremos aproveitar essa oportunidade de convidar a um dia estar conosco em um dos nossos estudos, né, professor? Os nossos estudos geralmente acontecem aos domingos de 8 às 10 da manhã e nós estamos situados aqui na Rua Princesa Isabel, número 52. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Ao sentir a vontade de estar conosco, claro que você será muito bem recebido. Então fica aqui o nosso convite. Estamos estudando hoje sobre um tópico muito interessante, que é a rebelião de Absalão, e nós estamos falando da consequência ainda do pecado de Davi. O que isso acarretou na família real, o que isso acarretou assim, todo Israel. Isso trouxe um prejuízo enorme, tá? Isso desestruturou tanto a vida espiritual, mas a vida moral de Davi. Infelizmente isso aconteceu. Foi perdoado? Claro que foi, isso aí a gente não tem dúvida. Deus perdoou ele a partir do momento que ele confessou. Mas a sequela, a marca, a cicatriz ficou. Pois bem, professor, nós vamos falar agora sobre a revolta de Absalão. Nós falamos até então sobre quem era Absalão, as características, os pontos fortes e fracos dele, e agora nós vamos falar mesmo dessa revolta. Bom, nós vamos começar com o ponto 1 aí, que é a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício, né, do pecado cometido por Davi. Então nós estamos falando aqui de uma consequência de um pecado. Né? Como falou Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Natan abordou Davi falando isso. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Olha bem o que o pecado faz. Cauteriza a mente, cega os entendimentos e deixa a pessoa assim inoperante no mundo espiritual. Isso traz um prejuízo amargo, traz uma consequência amarga e a gente vê o resultado aí escritos nas páginas sagradas.
a gente vê que Davi foi repreendido, buscou a misericórdia, alcançou misericórdia, né? Mas o que ele fez, né, um assassinato, né, e não foi de um homem só, né? Muitos morreram por causa daquilo. E assim, aquilo foi uma falha moral muito grande, né? Então, alguém que está em posição de autoridade, como estava Davi, né? Depois de um erro daquele nível, né? Depois de algo daquela grandeza, né? Fica muito complicado. Ele ainda tem a legitimidade, porque foi ungido por Deus, né? É o rei da nação, mas olham para ele e veem aquele homem ainda lá do passado, aquele pecador, aquele que mandou matar o seu general, né? Então fica um pouco complicado para ele exercer juízo sobre pessoas que o olham dessa forma. Eu vou dar um exemplo, tanto que isso é prejudicial, os atos, né? Como dizia um general romano, Máximos, ele fala uma frase muito interessante, que o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Então o que nós fazemos aqui, os fatos que fazemos aqui, isso vai perdurar. A pessoa vai morrer, vai partir para a eternidade, mas a história permanece, os fatos permanecem. Quem não se lembra de Adolf Hitler, Mussolini, né, e tantos outros nomes aí que passaram? Isso aí, o que eles fizeram, a história, o relato histórico, né, está aí para todo mundo ver, para todo mundo. E a revolta é a mesma, continua do mesmo jeito. Então o que Davi fez, o que ele fez de bom, foi sufocado pelo que ele fez de ruim? Não, claro que não. Mas isso pesa. Isso tem uma balança, isso pesa. Davi sempre vai ser o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado dele manchou em parte a sua trajetória, que trouxe um prejuízo muito grande sobre a sua família, sobre o Estado de Israel, sobre o povo de Israel, que foi irrevogável. Assim, não tem como... É um gigante que poderia ter sido bem diferente o seu reinado, né? Sem dúvida. Se não fosse essas manchas aí, né? Sem dúvida. Então, nós falamos aí da fraqueza, de uma das fraquezas aí. Agora, o poder, né, político de Absalão. Ao registro do plano da insurreição de Absalão em 2 Samuel 15, dos versículos 1 a 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeira, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segunda, a lisonja. Olha bem, Absalão era um político extremamente estratégico, né? Ainda que não tinha tanta experiência quanto o pai, mas ele vamos dizer assim, se ajuntou com pessoas próximas ali que deu conselhos ruins para ele, que trouxe uma consequência para si também. Mas o plano dele foi um plano perspicaz, de uma sagacidade enorme. Tem ali um exibicionismo, né, para impressionar o povo, né? Era comum, assim, príncipes aí com carruagens com 10 soldados em volta e coisas assim. Ele tinha 50, né? Tudo isso é para impressionar, para mostrar que ele tem autoridade, que ele tem poder, né? Depois a outra tática que ele usa é lisonja, né? Ele encanta todo mundo com palavras que essas pessoas querem ouvir, né? Nós brasileiros conhecemos isso muito bem, né? De 2 em 2 anos aparecem personagens assim, né? Fala tudo que o povo quer ouvir, né? E todo mundo fica encantado, aquela coisa. Se fosse para gente voltar no tempo, Esse é o homem. Se Absalão vivesse nos dias de hoje, é claro que nessa época ele fez isso sem saber, mas ele usou um marketing pessoal muito forte. Claro. Usou um marketing multinível aí, muito, muito forte. E conseguiu encantar as pessoas que estavam aí à volta dele, só volta, usando esse marketing poderoso aí, principalmente o marketing pessoal. É claro que não existisse nessa época, mas ele causou uma impressão muito positiva, principalmente aos opositores de Davi. Ele conseguiu arrebanhar aí muitas pessoas que deram apoio para ele nessa conquista política. Mas foi um plano, assim, ferrenho, estrategicamente foi. Um marketing tanto, você vê ele na porta da cidade. Todo mundo passa por ali. Quem vai e quem vem passa por ali.
Então ele está na porta da cidade, sem ser juiz, né? Mas se portando como um juiz, né? Se comportando como um. E assim, lisonjeando as pessoas, né? Falando que as pessoas querem ouvir, né? Tal, sendo dissimulado, né? Mostrando falsa umidade, coisas desse tipo. É até bom lembrar disso, eu tenho um amigo que sempre fala isso, que nem tudo que reluz é ouro. Então muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente está vendo, tem que analisar muito perto, né? Tem que analisar muito. As palavras que são faladas, muito cuidado. Depois de tudo isso aí, acontece então que ele se proclama rei. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele fez com um falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e, ao sinal do som da trombeta, deveria ser proclamado o rei de todo Israel. Absalão reina em Hebrom. Olha bem, ele planejou esse momento, teve lá uma autorização de Davi que, como diz lá os norte-americanos, né, agiu pelas costas e foi traído pelo próprio filho. E foi muito estratégico, né? Hebrom é um local muito estratégico e muito simbólico, né? De uma forma logística perfeita. O próprio Absalão nasceu lá, né? Lá Davi reinou aí 7 anos, né? Davi tinha um coração dele lá, né? Então, lá é onde Davi tem os súditos mais leais, né? Os que mais amam Davi estão ali em Hebrom. Então, ele mirou o lugar mais estratégico, né? Foi no ponto culminante, exercer, né? Para se proclamar rei. Isso é tão complicado, né? Um sujeito que... a autoridade que ele tem, né, a legitimidade que ele tem é dele mesmo. Eu sou o rei, eu sou o governo, eu sou, né? O sujeito mesmo se autoproclamar alguma coisa é muito complicado. E o grande problema aqui é que ele conseguiu pessoas para estar do lado dele e ele minou a confiança do pai sem o pai perceber. É aí que eu falo também de uma omissão que não pode. Não pode. E Davi foi omisso a isso. Olha bem, nesse meio de campo aí, nesse meio tempo aí, acontece então que Absalão se proclama rei e Davi teve então que fugir. É nesse caso aí que nós falamos aí no próximo ponto, que vem a espada sobre a casa de Davi. Os servos de Davi avisam ele, Absalão se tornou rei e ele está em Hebrom e ele vai vir para cá. E Davi então chama os seus soldados ali e foge. Olha bem, como que a palavra do profeta começa a se cumprir aqui nesse ponto aqui em relação à espada sobre a casa dele. Porque se fica lá, ele ia morrer. Os de casa são inimigos, né? Você vê aqui a figura de Itai, né? O sujeito é um gatita, né? Sim. Teoricamente não teria compromissos assim com Davi, né? Mas Davi vê lealdade nesse estrangeiro, né? Que ele não vê no filho. Verdade. É muito simbólico isso aí também, né? E o fato de Absalão fazer o que fez, né, é muito pela omissão de Davi, né? E assim, talvez até na falta de ensino, né? Em Israel, Davi é uma prova disso, né? Em Israel deve ter um rei lá que o Senhor escolheu, né? Davi é um exemplo vivo disso aqui. Né? Tá em Deuteronômio 17:15. Isso é lei. Né? É Deus que escolhe o governante de Israel. Então, um sujeito chegar e falar e se autodeclarar, né? Se Deus não falou, se o povo não escolheu, né? Ele não tem autoridade, né? Que legitimidade ele tem? Verdade. Né? E outra coisa, ele foge da lei, ele perde a legalidade. E por se falar nisso aí, né, a gente vê também esse mesmo contexto na separação, na indicação de obreiros no Novo Testamento. Isso é fato. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Não saia daí que nós vamos para o nosso terceiro e último tópico do nosso programa. Não saia. Irmãos, nós estamos falando de uma lição importantíssima e nós estamos falando da situação de Absalão, a rebelião dele contra seu pai, que foi consequência do pecado de Davi. Ainda vamos falar um bom tempo sobre isso, né? Dessa tragédia de Davi. E nós vamos falar agora sobre a morte de Absalão. Como é que ficou a situação em Israel?
porque ele se levantou, só que do outro lado, Davi estava com um exército muito forte também. E tinha um comandante que, por sinal, era seu sobrinho, né? Joabe, era filho de Zeruia, irmã de Davi, e a gente vê isso aí que o camarada tinha uma sagacidade também fora do comum, e ele era muito oportunista, e ele estava 100% do lado de Davi. Então isso trouxe sérias consequências também para Absalão, como a gente vê que foi sua própria morte. Bom, o coração de Davi, coração do pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, a outra de Abisai, e a última de Itai, ou Itaí. Por que a gente fala isso? Porque tem pronúncias aí e há pronúncias diferentes, né? Então tem uns que falam de uma forma, de outros não altera o contexto, o conteúdo da palavra. Ele se propõe aí para o combate, mas o povo não permite. Olha bem, eu fico pensando como é que deve ter sido difícil para Davi ter que montar um exército para brigar com o próprio filho. Pensa um coração do pai, como é que fica numa dessa? Parece assim, claro que o povo percebeu assim a tristeza dele em ter que fazer isso. Né? O povo percebeu a tristeza dele. E o povo agiu no sentido de não permitir que Davi fosse. Sabia que ele era sanguíneo, não permitir que ele, porque se ele tivesse que confrontar o filho, talvez ele, né, o guerreiro que era Davi, né, confrontar o filho talvez não tivesse chance nenhuma e ele ia carregar uma amargura aí para o resto da vida, né? Então tentaram evitar isso, né, não deixando que Davi saísse da guerra. É bom lembrar isso também, que é um fato histórico aqui, né? Entre os combates de uma nação contra a outra, isso poderia acontecer até de um exército contra o outro, né? A princípio, nós temos aí um exército que briga entre si mesmo. Nós já vimos isso várias vezes entre os filisteus que brigavam entre si mesmo, entre os ninivitas que brigavam entre si mesmo. Então isso eram ocasiões. Mas geralmente entre batalhas de um exército contra o outro, era muito comum se escolher uma liderança de um exército, uma liderança de outro, e o exército que ferisse, o líder que ferisse um ao outro, o exército perdedor iria servir, para evitar a morte de muitos homens. Então morria um só em função do exército todo. A gente vê isso entre Davi e Golias, o próprio, né? E vê isso também entre as batalhas posteriores aí, como entre Dario, Medo e Persa e o exército grego, né? Então a gente vê muito isso aí. É comum a gente falar sobre isso porque o povo percebendo isso, e aqui tem um contexto histórico, eles evitam Davi de ter um embate ali pessoal com Absalão. Então ele sabia, Davi era um estrategista, era um general de guerra, Absalão teria chance quase que zero com Davi. Então para evitar esse embate aí de pai e filho, o povo falou, não vai não, fica aí mesmo e tal. E então o exército foi resolver a situação. Mas foi uma grande decepção para Davi, né? Isso aí não tem dúvida. Sim, com certeza. Você vê a situação toda, Davi parece ter sofrido durante o processo todo, né? A espada, hein? E quando Joabe vai e termina com a guerra, né, matando Absalão, né, você vê ele, aí sim ele vai e desaba, né? Matou um primo, né? Olha a situação da família, gente. Duas situações aqui. Primeiro, a espada sobre a casa e uma tragédia aí Davi perdeu o filho e Joabe matou o primo. É uma situação muito complicada, tá? Muito tensa de se viver. Muito tensa. E o preço dessa rebelião? Né? A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi pelo fato de a floresta no qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira. Olha o que é a experiência de guerra. Os homens de Davi conheciam aquilo ali igual a gente fala aqui, né? A palma da mão. E os de Absalão nem tanto. A floresta era traiçoeira. E interessante que muitas batalhas no passado eram travadas exatamente sim em situações confortáveis para um e desconfortáveis para o outro, né? Você vê tão traiçoeiro que o próprio Absalão ficou preso pelos cabelos, né? Preso pelos cabelos numa árvore, né? Ele foi vencido pela natureza. Né? E o exército da mesma forma. De certa forma, isso aí também é muito forte. A gente vê o preço da rebeldia, né? O preço da rebelião de Absalão, né? Foi a própria morte. E assim,
tudo que envolve isso aí, você percebe como que um sujeito vai ficar agarrado pelos cabelos numa árvore, né? Parece muita coincidência, né? Parece um negócio muito assim, surreal, né? Mas você vê, a gente já falou disso em outras lições aqui desse trimestre, né? Números 14, 9, está escrito literalmente: não sejais rebelde contra os vossos pais, né? Nem contra o Senhor, né? Deuteronômios 9, 24, né? Moisés fala para o povo que eles são rebeldes contra o Senhor desde que os conheci, né? E em Deuteronômio 31, 27, Moisés ele se mostra assim, desconfiado de que a rebeldia deles não vai ter cura, né? Vocês foram rebeldes desde que eu os conheci, estão sendo rebeldes agora, e eu desconfio que depois que eu morrer, né? Será que vocês vão deixar de ser rebeldes mesmo depois que eu morrer? E dito e feito, ele está desconfiado que eles vão ser rebeldes para sempre, né? E ele estava errado em falar isso? Pois é. E você vê, pela lei, né, o rebelde, o filho rebelde deveria ser apedrejado, né? Deuteronômio 21, 18, 21, 23, 2 Samuel 17, do 2 ao 4, né? Pela lei, a recompensa, né, o preço da rebelião de Absalão era para ser aquele mesmo, né? Era para ser aquilo mesmo. E agora a gente vê a consequência de uma rebelião. A Bíblia considera a rebelião como pecado de morte, né? De feitiçaria também, né? Porque a gente observa isso que em comparação, é uma coisa satânica, diabólica a rebelião. A rebelião nasce geralmente com orgulho, com a soberba, com a presunção, e as pessoas que são levadas por essa rebelião, eles não têm limite para eles. Eles quer conquistar, só precisa de matar, de subir ao poder, de ultrapassar limites. Para eles é a mesma coisa, eles vão conquistar o poder, custe o que custar. E foi o que aconteceu, infelizmente, com o jovem Absalão. Há pessoas nesse caminho aí da rebelião, né, que até conhecem a palavra de Deus, mas parece que não para pensar nisso aí, né? A rebelião, você vê, comparar com o pecado de feitiçaria, né? Que é quem lida direto com a força das trevas. Demônios, né? Então, essa comparação já deveria assustar o rebelde, né? E você vê, a Bíblia fala dos pecados para a morte, né? Alguém acha que é só blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas rebelião é um pecado para a morte, né? Então, se o rebelde parasse para pensar nessas coisas, ele se converteria do mudaria seu o caminho, né? Porque ele sabe qual vai ser o fim dele, né? Verdade. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos aproveitar o ensejo e desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, um feliz Natal, boas festas aí, e de uma forma especial, tá? Que esse ano seja um ano, o 2020 que está aproximando, um ano repleto de realizações, e a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, que também é a sua igreja, deseja a você boas festas e desejamos a você que a bênção, que a paz do nosso Senhor esteja continuamente sobre você e toda a sua casa. Até o próximo programa, Deus te abençoe e obrigado pela companhia. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.